Opa, tudo bom? James William aqui e vamos começar agora essa jornada para conseguir autorização para veicular anúncios de temas sociais, políticos ou campanha eleitoral no Facebook. E aqui inclui-se também, quando eu digo anúncios, a mesma coisa para impulsionar publicações, porque quando você impulsiona uma publicação no Facebook, ela é considerada como um anúncio, e também tudo que eu vou falar aqui é válido para Instagram também. Ao tentar patrocinar posts no Instagram, tudo que eu vou falar aqui também é válido, são regras que precisam ser seguidas. Já que a partir do começo de agosto agora de 2020, o Facebook passa a exigir várias coisas que precisam ser regulamentadas, precisam ser configuradas corretamente para que você possa fazer impulsionamento ou patrocinar posts ou fazer anúncios quando eles são de temas sociais, políticos ou campanhas eleitorais no Facebook. E aqui eu quero deixar bem claro alguns detalhes, nós vamos passar aqui por alguns slides que eu vou explicar para você tudo o que você precisa fazer para conseguir a autorização e veicular esse tipo de anúncios ou patrocinar e impulsionar posts com esses temas sociais, de política ou de campanha eleitoral no Facebook, ok? Então vamos lá, primeiro algumas considerações importantes que você precisa saber antes. Para anúncios de temas relacionados à política, será obrigatório realizar configurações independente de ser candidato ou não. E lembrando, enquadra-se aqui em anúncios o impulsionar posts ou patrocinar posts tanto no Facebook quanto no Instagram. É obrigatório que eles estejam enquadrados a essas configurações que eu vou exibir aqui, independente de você ser um candidato ou não e independente de estarmos em período eleitoral ou não. Ao contrário do que muita gente pensa, isso aqui é uma regra que não é válida somente para agora, durante o período de campanha eleitoral. Essa é uma regra que passa a ser válida de forma vitalícia. Naturalmente que fora de período de campanha eleitoral não se fará anúncios e impulsionamento de publicações de temas relacionados a propagandas eleitorais. Porém, existem temas relacionados a temas sociais ou temas relacionados à política que mesmo em períodos fora de campanha eleitoral, eles serão obrigatoriamente enquadrados dentro dessas configurações que eu vou mostrar aqui, tá ok? E aí vamos para a segunda consideração, anúncios de temas políticos ou campanhas eleitorais têm um tempo de análise maior. De novo, volto a dizer aqui, tanto anúncio como impulsionamento, como patrocínio de posts. Você sabe que no Facebook, quando você faz um anúncio, seja pelo gerenciador de anúncios, ou seja um post patrocinado, ou seja um impulsionamento de publicação no Facebook, quando você faz esse tipo de promoção, o Facebook tem um tempo de análise, onde ele analisa se tudo que está dentro daquele anúncio está de acordo com as políticas de publicidade do Facebook, e aí ele aprova ou não o seu anúncio, o seu patrocínio, o seu impulsionamento, ok? A questão é a seguinte, no padrão normal, em anúncios normais, esse período é de até 48 horas. Para anúncios com temas sociais, políticos ou campanhas eleitorais, esse prazo aumenta para até 72 horas, ou seja, são até 3 dias para o Facebook analisar a tua publicação, o teu anúncio e aprová-lo ou não. Então é importante que você saiba disso para na hora de definir as estratégias das suas campanhas, definir o seu calendário de campanhas que você vai rodar, o calendário de impulsionamentos, ou seja lá o que for, você precisa ter em mente que pode demorar até 3 dias que aquele impulsionamento seja aprovado para começar a rodar no Facebook, ok? Outra consideração importante é que todas as pessoas que forem veicular anúncios de temas políticos ou campanhas eleitorais precisam confirmar sua identidade comprovando que são pessoas reais. De novo, isso é válido também, tanto faz para impulsionar post no Facebook, patrocinar publicação no Instagram ou fazer anúncios através do gerenciador de anúncios. Para essas 3 coisas, é obrigatório que o perfil que vai ser usado para rodar aquele anúncio, o cara que vai e põe a mão na massa, o cara que aperta os botões para pôr aquele anúncio no ar, aquele perfil precisa ser de uma pessoa real e para isso o Facebook vai exigir confirmar a identidade daquela pessoa para comprovar de fato que ela é uma pessoa real mesmo, uma pessoa que existe de fato. Outra consideração é que as pessoas que veicularão esses tipos de anúncio e impulsionamentos
com temas políticos ou campanhas eleitorais precisam estar no país de origem de anúncio, ou seja, no país para onde aquele anúncio vai ser exibido. E isso também precisa ser confirmado pelo Facebook. Ou seja, eu, James, se eu for veicular algum anúncio para algum político, para algum candidato aqui do Brasil, obrigatoriamente eu preciso estar no Brasil. Eu não posso, aqui no Brasil, fazer anúncios para algum candidato lá dos Estados Unidos, por exemplo. Ou eu não posso fazer anúncios para algum candidato aqui do Brasil se eu estiver lá nos Estados Unidos. Obrigatoriamente, o perfil que vai rodar esses anúncios, ele tem que estar no Brasil e tem que comprovar isso no momento que a gente vai tentar conseguir lá a verificação de ID, vai ter uma etapa onde nós temos que comprovar que estamos no Brasil. O Facebook tem meios para comprovar se você está no Brasil ou não. Outra consideração é que a confirmação da identidade e país é feita a nível de perfil, tá? Isso é feito a nível de perfil, perfil pessoal, pessoa. Isso obrigatoriamente, repetindo aqui, deve ser um perfil real de uma pessoa real. Não adianta tentar usar um perfil fake ou um perfil com o nome de uma empresa, que isso não vai funcionar. Obrigatoriamente, perfis, já tem muito tempo que isso está bem descrito nas políticas de publicidade do Facebook ou nas políticas da comunidade, é que perfil é para pessoa, não se pode ter um perfil com nome de empresa. Para empresa são páginas. Então aqui nós estamos falando a nível de perfil, pessoas, que tem que ser um perfil de uma pessoa real que usa o Facebook como uma pessoa real, obviamente com um nome real, que deve ser compatível com os documentos que ela vai enviar para fazer a verificação e comprovar que realmente ela é uma pessoa real e é aquela pessoa que ela está falando que é nas redes sociais. Outra consideração importantíssima é que as configurações são para adequar os anúncios às políticas de publicidade do Facebook, ok? Apesar de algumas exigências que o Facebook faz ali coincidirem com exigências que os órgãos regulamentadores das eleições pedem, tipo TRE, né? Mas essas configurações que você vai ver aqui são exigidas pelo Facebook, não tem nada a ver com os órgãos regulamentadores de eleições, ok? E se você não seguir essas regras, o seu anúncio não será aprovado ou a conta de anúncios será bloqueada e você será impedido de realizar qualquer outro tipo de anúncio. Última consideração importante que você precisa saber é que anúncios identificados como temas políticos, sociais ou campanha eleitoral, eles vão ficar disponíveis publicamente por 7 anos na biblioteca de anúncios do Facebook. Sim, o Facebook criou uma ferramenta que é uma biblioteca de anúncios pública, todo mundo pode entrar lá e pesquisar e ver anúncios que foram rodados e anúncios dos temas políticos, campanha eleitoral e temas sociais, que são esses anúncios que se enquadram nessa categoria especial criada pelo Facebook, eles ficarão disponíveis publicamente nessa biblioteca por 7 anos para serem consultados por qualquer um que for. Ok? Inclusive, junto com o anúncio, vão os dados do responsável por aquele anúncio, o dono daquele anúncio, a página que veiculou aquele anúncio, o CNPJ responsável por aquele anúncio, ou o CPF responsável por aquele anúncio e o nome de quem pagou por aquele anúncio, quem foi o cara que deu grana, que pagou para aquele anúncio aparecer no Facebook. Agora vamos lá, a jornada para autorização para veicular esses anúncios, ela tem 3 etapas. Para você conseguir autorização para fazer tipo de anúncio, impulsionamento ou patrocínio de publicação no Instagram ou no Facebook, tem 3 etapas que você precisa cumprir. A primeira etapa é a confirmação das pessoas envolvidas com a veiculação dos anúncios. É nessa etapa que você confirma a nível de perfil quem são as pessoas que vão ser as responsáveis por criar esses anúncios. Essas pessoas, perfis que vão criar esses anúncios, elas precisam verificar que a identidade, a verificação de ID, que é onde o Facebook confirma se ela é uma pessoa real residente no Brasil. No caso, falando para campanhas eleitorais do Brasil, ok? Essa confirmação ela é necessária, obrigatória. Se você não conseguir fazer ela, você nem passa para as próximas etapas, ok? E quem faz essa verificação é quem vai pôr a mão na massa no perfil. Mais adiante eu vou explicar em mais detalhes isso. Segunda etapa dessas autorizações é a configuração da entidade, página, dono do anúncio. É onde a gente vai criar os famosos rótulos que está se falando muito por aí.
Esse rótulo identifica quem é o pagador do anúncio, quem é o responsável, pois o cara que põe a mão na massa, a ideia da etapa anterior, que vai lá e cria o anúncio, pode não ser o responsável pelo anúncio, não é o pagador do anúncio, pode ser um profissional que está criando aquele anúncio para um candidato, para um terceiro. Então, na segunda etapa é que a gente define a entidade, seja a empresa que está veiculando esse anúncio, ou a campanha eleitoral, o CNPJ, que está veiculando esse anúncio, ou o candidato em si, ou o partido que está veiculando esse anúncio, através dos rótulos. Isso é configurado a nível de página. Tá? E aqui a gente faz a configuração a nível da página do candidato, página da entidade, página da instituição ou página da campanha, ok? E por último, a terceira etapa é a identificação do anúncio com temas políticos ou campanha eleitoral. No momento que você está criando o anúncio, isso é a nível de criação de anúncio já. Quando você já está lá no gerenciador de anúncios, está criando o seu anúncio, tem uma etapa lá onde você precisa indicar para o Facebook, informar para o Facebook que aquele é um anúncio de tema político, social ou campanha eleitoral. Se você não informar isso corretamente, o Facebook vai entender que você está tentando burlar uma regra, porque todos os anúncios são verificados, e se ele identificar que você tentou passar um anúncio que era de tema social e político sem ativar a opção indicando isso, ele vai reprovar o anúncio logo de cara e você pode ter um bloqueio da conta de anúncios. Isso vale também para impulsionamentos no Facebook ou patrocínio de post no Instagram. Quando você vai impulsionar ou patrocinar, vai ter um campo para você indicar que aquele é um anúncio, um patrocínio ou impulsionamento de tema especial que é ligado a político, social ou campanha eleitoral, ok? Então vamos lá para a primeira etapa das verificações, que é a etapa das pessoas envolvidas, que é a nível de perfil. Primeiro, você precisa ter um perfil pessoal real e verificado. Esse é o perfil de quem vai realizar os anúncios, ok? E aqui fica bem claro, é o perfil de quem aperta os botões para botar esse anúncio para funcionar. É o perfil de quem vai lá e clica no botão impulsionar. É o perfil de quem vai lá e entra no gerenciador de anúncios e cria o anúncio de fato. Nem sempre esse perfil é o perfil do candidato. Pode ser que seja um profissional que está fazendo a gestão dos anúncios para o candidato. Por exemplo, eu, James, vou fazer a gestão de anúncios para um candidato aqui da região. Então, o cara que vai criar esse anúncio, tenho que ter o perfil verificado. Se você é um candidato que vai criar seus próprios anúncios, que vai impulsionar seus próprios posts, então sim, é o seu perfil que tem que ter essa verificação, confirmando que você é uma pessoa real e que você se trata realmente daquela pessoa que você diz que é na rede social, ok? Depois, a segunda coisa que você precisa é que este perfil anterior, que eu acabei de citar, ele obrigatoriamente e obviamente precisa ter acesso de administrador da página que vai veicular os anúncios. Se você tem pelo menos um pouquinho de noção de Facebook Ads, você sabe que o responsável pela veiculação de um anúncio é uma página. Quando aparece no feed de alguém, aparece o nome da página, a fotinha da página lá em cima. Seja a página do candidato, seja a página da empresa, seja a página da instituição que for, é a página que é responsável pelo anúncio. Então, obviamente, o perfil que tem ID verificado, identidade verificada, ele tem que ter acesso de administrador a esta página ou a todas as páginas que serão usadas para veicular tais anúncios. Outra coisa é que ele também precisa ter acesso à conta do Instagram. Você precisa ter login e senha da conta do Instagram, caso você vá fazer anúncios no Instagram também. Obviamente que não é obrigatório fazer anúncio no Instagram, mas como é uma rede que está em foco agora no momento, é uma excelente oportunidade de exibir também anúncios. Então, recomendado que tenha também acesso a essa conta do Instagram. Outra coisa que você precisa ter também é um gerenciador de negócios. Precisa do gerenciador de negócios porque ele é necessário para gerenciar todos os ativos, para unificar e interligar todos esses ativos, que são página do Facebook, contas de anúncio, contas do Instagram e as pessoas, os perfis lá da primeira etapa, que serão os responsáveis por veicular esses anúncios, editar e controlar a veiculação desses anúncios. E também é preciso o gerenciador de negócios para criar as contas de anúncio que serão utilizadas na campanha eleitoral ou para veicular os anúncios de conteúdo político ou social. E aí, por último, a gente chega na
quinta exigência que é, de preferência, uma conta de anúncios para tema político e uma conta de anúncios para campanha eleitoral. Sim, 2 contas de anúncio. Não misture os anúncios de tema político com os anúncios de campanha eleitoral. Vamos deixar bem claro que uma coisa, anúncio de tema político é uma coisa, anúncio de campanha eleitoral é outra. O anúncio de tema político são os anúncios de pré-candidatura ou de pós-candidatura, né? De pré-campanha ou pós-campanha, ou a qualquer tipo de anúncio que o seu conteúdo tenha alguma ligação com tema político ou tema social. Até mesmo um conteúdo jornalístico, uma matéria jornalística que naquele assunto se trate de algo político, uma notícia política, uma notícia de tema social, se isso for impulsionado ou for anunciado no Facebook, obrigatoriamente ela tem que se enquadrar nessas características aqui. E elas entram na característica no tema político, ok? Já anúncios para campanha eleitoral são de fato os anúncios de campanha eleitoral, que é o anúncio de propaganda eleitoral que vai acontecer só no período de campanha eleitoral. Então são coisas separadas, é importante que você separe, porque isso vai interferir depois na prestação de contas da campanha lá no final, quando acabar a campanha eleitoral. A próxima etapa, que é a etapa de gerenciamento de rótulos, que é a nível de página. Saímos do nível de perfil, agora vamos para a segunda etapa para conseguir a autorização, que é o gerenciamento dos rótulos, que é a nível de página. Todos os anúncios que envolvem temas sociais, políticos ou campanha eleitoral, obrigatoriamente precisa ter os rótulos que identifiquem-os como tal. São 2 tipos de rótulos existentes que podem ser usados: o rótulo pago por e o rótulo propaganda eleitoral. No caso do rótulo pago por, ele é o indicado para que você use na pré-campanha ou pós-candidatura eleitoral e outros anúncios de cunho social ou político que não sejam de cunho eleitoral. Então você vai usar o pago por exclusivamente para fazer anúncios de pré-campanha ou depois que já se elegeu, se quiser continuar fazendo anúncio do mandato e tal, ou quando você for fazer qualquer anúncio relacionado a tema social ou tema político. Então, lembrando, qualquer coisa que se enquadre em tema social ou político precisa usar rótulos, se enquadrar nessas questões de rótulos, e você pode usar o pago por. Já o propaganda eleitoral, ele é o tipo de rótulo que você vai usar exclusivamente em período de campanha eleitoral, que é o anúncio de propaganda mesmo de fato, a propaganda eleitoral pedindo voto. Esse é o anúncio que você vai usar, o rótulo que você vai usar nos anúncios somente no período de campanha eleitoral. E aí, para essas questões do rótulo pago por, também existe um pequeno detalhe, que existem 2 tipos de rótulos pago por, que eu vou te mostrar aqui compartilhando a minha tela com você. Então vamos mudar aqui a minha câmera um pouquinho. Aqui eu estou com a minha página aberta, eu preciso te mostrar aonde são feitas as configurações dos rótulos e a diferença de 2 pequenos detalhes nesse rótulo pago por. Então aqui em configurações da página, eu estou com a minha página aberta, mas vamos fazer de conta que fosse a página de um candidato. Isso é feito a nível de página, na página do candidato, ou na página da campanha, ou na página do partido político que vai veicular tais anúncios, ok? Na página você vai encontrar aqui nas configurações, aqui do lado, anúncios de temas sociais, eleições ou política. E logo abaixo você vai ver aqui, ó, todos os perfis que são administradores dessa página que têm a identidade verificada. Na minha, por exemplo, eu tenho 3 perfis aqui que são administradores e os 3 estão com a identidade confirmada, ou seja, qualquer um dos 3 poderia veicular anúncios em nome da minha página com temas políticos, sociais ou campanha eleitoral. E aí mais abaixo você tem aqui a opção de criar rótulos, mas você vai notar que já existe um rótulo aqui nessa etapa gerenciar seus rótulos. Já existe um rótulo do tipo pago por que aparece em meu nome. Quando você verifica a ID de um perfil, o Facebook cria automaticamente um rótulo para aquele perfil. Esse rótulo já pode ser usado para veicular anúncios de tema social ou político. Ele é o rótulo do tipo pago por. Esse rótulo você não vai usar ele para fazer a propaganda eleitoral. Para fazer a propaganda eleitoral tem que criar o rótulo específico para a propaganda eleitoral.
Mas para anúncios de tema político social, fora de período de campanha, por exemplo, você pode utilizar este rótulo pago por aqui. Só que você tem que ter uma coisa em mente. Esse rótulo pago por que já foi criado automático, ele vai sair em nome do perfil que está veiculando o anúncio. Por isso que no meu aqui fica pago por James William Mittelstaedt. Note que não é o nome da página, é o nome do meu perfil particular. Então o que acontece aqui? Se eu, James William, sou um gestor de tráfego que vai fazer anúncio para um candidato, eu não posso utilizar esse rótulo aqui para fazer anúncio para o candidato. Por quê? Porque no anúncio do candidato vai aparecer logo embaixo assim do nome do candidato, escrito que o anúncio foi pago por mim, pago por James William. Eu não quero fazer um anúncio para um candidato mostrando que esse anúncio foi pago por mim. Eu que vou ter que prestar conta desse anúncio depois, certo? Não é o gestor de tráfego que paga o anúncio do candidato, é o candidato que paga o anúncio. Então você não pode usar esse rótulo aqui. Esse rótulo gerado automático, qual que é a finalidade dele? Só para casos onde o próprio candidato vai usar o próprio perfil dele para poder veicular os anúncios através da página dele, para poder impulsionar os posts da página dele, tá? Se você é um candidato, você tem a sua página, você verificou a ID do seu perfil e você já recebeu esse rótulo automático, onde vai mostrar lá pago por e o seu nome de candidato, ok? Então, quando você veicular um anúncio através da sua página, usando o seu perfil, logando no Facebook, o seu perfil que vai apertar os botões para criar o anúncio, aí você pode usar esse rótulo automático, desde que você não esteja fazendo anúncios de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, desde que seja só anúncio de tema político, cunho social, mas que não seja de campanha mesmo, de propaganda eleitoral, ok? Se for de propaganda eleitoral, tem que criar o rótulo através desse botão criar rótulo aqui, e aí você vai precisar de algumas informações. Você vai escolher qual é o rótulo que você vai criar, se é o pago por ou propaganda eleitoral. E aí você vai precisar de várias informações, incluindo um e-mail e um site que façam parte do mesmo domínio. Você tem que ter um site com o teu endereço da tua campanha e um e-mail com o mesmo domínio, tem que ter acesso a eles. Várias coisas aqui que precisam ser bem organizadinhas para criar um rótulo, ok? Mas é isso que eu queria só deixar bem claro, é a questão do rótulo automático aqui. Então, só para recapitular, você, gestor de tráfego, não vai usar esse rótulo aqui para fazer anúncios para um candidato que é seu cliente. Esse anúncio é usado só quando o próprio candidato vai fazer anúncios para ele. Aí ele pode usar esse rótulo automático aqui. Obviamente tem que vincular esse rótulo à conta de anúncios que vai ser usada. Outro detalhe também, não pode usar esse rótulo aqui. Preferível não usar esse rótulo aqui se você for fazer uma propaganda eleitoral. Aí você vai lá e cria o rótulo de propaganda eleitoral que é próprio para isso, ok? Voltando aos slides aqui, o que são os rótulos e como esses rótulos aparecem na página? Aqui você vai ver exatamente um exemplo tirado do próprio Facebook. Sabe quando você faz qualquer post impulsionado no Instagram, no Facebook, ou quando você cria um anúncio através do gerenciador de anúncios, ele vai aparecer para as pessoas dessa forma: a fotinha da página que está veiculando aquele anúncio, o nome da página que está veiculando aquele anúncio, e embaixo, bem pequenininho, aparece ali patrocinado. Isso é um anúncio normal do Facebook. Os anúncios de política obrigatoriamente têm que ter informações adicionais, além daquele patrocinado. E isso que são os rótulos. Nas informações adicionais, logo após o dizer patrocinado, ele mostra ali pago por e o nome de quem pagou o anúncio, que é aquele rótulo que eu mostrei já hoje que mostrava meu nome. Ou no caso do anúncio de propaganda eleitoral, ele mostra patrocinado, propaganda eleitoral e aí o nome da instituição que está veiculando aquele anúncio, seja o candidato, seja o CNPJ de campanha ou seja o partido político, ok? E além disso, nesse i que aparece logo em cima aqui, ele tem mais em cima da imagem, ele tem mais informações sobre aquele anúncio. Ao clicar ali, ele vai mostrar CNPJ da campanha ou CPF do pagador daquele anúncio e mais informações sobre quem paga aquele anúncio, de forma pública.
Por fim, a última etapa para você conseguir criar os anúncios, você já conseguiu verificar a ID, você já conseguiu criar os rótulos, já vinculou esses rótulos à conta de anúncio, o que é importantíssimo. Cada rótulo precisa ser vinculado a uma conta de anúncios que fará aquele anúncio. Aí vem a identificação do anúncio, que é feita a nível de criação de anúncio mesmo. Ao criar um anúncio, ou impulsionar um post, ou patrocinar uma publicação no Instagram, que seja de tema político, social ou campanha eleitoral, é necessário que você identifique ele como tal. Isso é feito no momento que está criando o anúncio, lá no gerenciador de anúncios, ou no momento que você clica no botão impulsionar ou patrocinar, vai ter um campo onde você liga o botão e informa para o Facebook que isso se trata de um anúncio de tema político, social ou campanha eleitoral. Se você não ligar essa opção corretamente, acontece que o Facebook não vai aprovar os seus anúncios ou poderá inclusive bloquear a sua conta de anúncios e impedir você de fazer qualquer tipo de anúncio. Só recapitulando, isso é obrigatório, independente de você ser candidato ou não, independente de estarmos em período eleitoral ou não. Se o assunto que se trata naquele anúncio é relacionado à política ou tema social, obrigatoriamente você tem que ativar a identificação no anúncio, indicando que aquilo é um anúncio de tema político-social. E você só consegue ativar essa identificação se cumprir as outras duas etapas anteriores, ou seja, ter um perfil verificado e ter os rótulos configurados na página corretamente. Então é isso, esses são os passo a passos que você precisa cumprir, as 3 etapas que você precisa cumprir para que você consiga veicular anúncios no Facebook. Porém, o mais importante deles, que é o primeiro deles, que se você não fizer e você não consegue ir para frente em nenhuma das outras etapas, é conseguir o perfil com a ID verificada, se você preferir. E para fazer essa verificação, existem alguns poréns, alguns pequenos detalhes na hora de enviar esses documentos e tal, que você precisa ter atenção, e por isso a próxima aula que vai ter aqui no nosso programa SAP, no Social Ads Político, vai ser exclusivamente para falar do passo a passo para você conseguir verificar a sua ID do Facebook, para conseguir ativar a possibilidade de fazer anúncios de cunho político, social ou campanha eleitoral. Então acompanhe a próxima aula aqui, te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.